eu quero ministrar uma palavra na sua vida. Eu orei por isso, e eu quero ministrar essa palavra aqui. Gênesis 33, de 1 a 8. Vou pedir para você ler comigo, com muita calma aí, preste muita atenção nisso aqui. Uma história conhecida, eu já li aqui. De longe, Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro. Olha para mim, só um minuto. Eu estou pegando uma parte da história, eu não tenho como ler toda a história. Estou pegando só uma parte, depois eu vou dar uma explicação rápida no contexto, tá bom? E como ele vinha com 400 homens, né, ao seu encontro. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. E ele colocou as servas e seus filhos à frente. Em seguida, Lia e seus filhos. E por último, Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente. E à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou-se 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou os seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou. E os 2 choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó. Nesse meio tempo se aproximaram as servas e os seus filhos e se inclinaram diante de Saul. Aproximaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Esaú então perguntou: com que intenção você mandou todos esses rebanhos que encontrei? Jacó respondeu: para ser bem recebido diante do meu Senhor. Você pode dizer um amém? Palavra de Deus para a nossa vida. Eu vou pedir a você, curva assim em sua cabeça, fecha os teus olhos, faz uma oração, pede para Deus falar com você. Aqui na Carisma nós cremos que Deus fala. Nós cremos que muito além daquilo que eu estudei, que eu anotei aqui, Deus que sabe tudo, Ele fala ao coração. Então pede aí para Deus falar com você, fala aí. Se puder orar pela pessoa que está do lado, você ore por ela, fala: Deus, que essa pessoa saia daqui impactada, que ela saia daqui dizendo: Deus falou comigo hoje aqui. Ore aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que palavra, Senhor, que palavra, Senhor. Obrigado a Deus por nos preparar para aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado a Deus por mover o nosso coração numa preparação para as coisas grandiosas que o Senhor vai fazer na nossa vida. Por isso, Deus, torna bem clara a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Escolhe alguém para você dizer assim: Deus vai falar muito forte com você. Eu creio no meu coração, a minha expectativa diante de Deus é de que algo tremendo vai acontecer, né? Eu entendo assim em Deus, assim, que Deus ele satisfaz desejos do coração, né? Então não tem como você dizer assim que você crê nesse Deus sem ter expectativa. Eu sei que é difícil isso para nós, porque a nossa mente, a gente sempre pensa o pior. Difícil na nossa mente assim você olhar para o dia de amanhã. Eu passei aí há 2 semanas aí, passei uma situação difícil, e você não consegue, é uma luta na sua mente, você passando uma situação difícil. Eu atropelei 2 mulheres, né? Estava passando devagar, ainda bem que eu confesso um pecado para você, eu não ando tão devagar assim, mas eu estava devagar. Deus, tinha uma lombada também, né? E
duas senhoras com a sombrinha na chuva, assim, entraram na faixa e pegou bem o bico do carro, assim, e quebrou costela. Foi um estrago. O carro fez um estrago também, mas a mente nossa, ela não consegue, por exemplo, nesse momento que você está passando um momento difícil, você está assim, até o coração está um pouco apertado. Eu cheguei em casa tremendo, né? Cheguei em casa assim, alterado, assim, todo momento estava ali dando assistência, mas depois que eu cheguei em casa, parecia que eu tinha apanhado. E nesse momento, a sua mente, por exemplo, a mente não consegue, imagina assim, nesse momento difícil, você imaginar assim, um campo gramado e um rio passando assim, consegue, né? Situação difícil na sua vida, assim, altera até a batida do coração, e você imaginar uma casinha, uma fazenda, né? Uma árvore bonita, assim, um pôr do sol, que nada, você imagina assim na sua cabeça, parece uma britadeira, assim, fazer um barulho, quebrando um concreto, né? Você não imagina assim uma tarde num lugar, sua mente não produz isso. Se você fecha os olhos, você vê o prédio caindo, o World Trade caindo lá, tudo derrubando, poeira, barulho, você não consegue aquietar. Aquela música é maravilhosa, né? Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Você, naquele momento tão difícil que você está ali, você conseguir ter um momento que a sua alma espera no Senhor, e você fica numa aflição. E eu queria hoje começar uma série aqui com você, não sei quando termina, mas vai começar hoje, como enfrentar situações difíceis. Porque, olha aqui para mim um instante só, a nossa vitória está no Senhor, e Deus não falha. Algo tremendo está vindo, né? Algo tremendo vai acontecer, irmãos, a qualquer hora, muda tudo, Deus reverte, Deus muda o resultado do exame, Deus muda as coisas, aquilo que era uma notícia ruim, difícil, e nada como um dia depois do outro. Quem crê nisso, irmãos? Aliás, quem já viveu algo assim no Senhor? Você pensou que ia ser o último dia e não foi? Deus é assim. Mas aí nós estamos mais preparados, nós estamos assim, a nossa mente nesse momento tão conturbada assim, nós não estamos projetando no Senhor a nossa esperança, né? E talvez porque demora, e a Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Eu e a minha esposa, nossa família, nós passamos uma situação muito difícil há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, uma situação financeira muito complicada. Nós cometemos erros lá atrás, e a nossa vida ficou desorganizada, e aí quando você pensa que não tem como piorar, quando você está numa vida assim tão desorganizada, eu fui demitido, né? E aí você imagina o que é você estar numa vida tão desorganizada, passando uma situação tão complicada e ainda piorar, né? E eu queria nessa noite falar com você sobre isso. Primeira palavra que eu quero ministrar hoje aqui, semana que vem a gente continua, se Deus permitir, como enfrentar situações difíceis. Eu queria falar sobre ter uma vida organizada. Você conhece alguém desorganizado? Não olha do lado, olha só para mim aqui assim, ó. Eu vou entender o que você está falando, mas olha para mim. Isso, e não belisca ninguém, pelo amor de Deus. Isso, olha aqui para mim. Você conhece gente desorganizada? Gente assim que perde tudo, irmãos, porque é desorganizada, é uma bagunça, é uma coisa assim monstruosa. Agora, olha para mim, deixa eu falar algo sério. Deus não abençoa rolo. Deus não abençoa bagunça, irmãos. Agora se prepara, põe em ordem, e você verá o que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, vai ajustando,
vai colocando as coisas, vai se preparando, vai limpando, vai colocando coisas no devido lugar. Eu me lembro daquela palavra que Jesus está pregando, e tem aquela multidão com fome, e aí como é que nós vamos dar para comer para tanta gente? E aí não tem como, não é impossível essa situação. Falou, mas tem um menino aqui com 5 pães, 2 peixes aqui, e aí, mas não dá, não tem jeito. E aí Jesus faz isso. Ele organiza para o milagre acontecer. Falou, vamos fazer o seguinte, manda o povo sentar. Aí nós vamos entender direito aqui. Aliás, manda eles sentar em grupos. Grupos aqui, uns grupos ali. Manda organizar. Quando organizou aquilo, irmãos, diz que os cestos multiplicavam pães e peixes. Olha aqui para mim. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Essa multiplicação virá a partir do momento que a gente se preparar. Nós estamos assim completamente despreparados e orando, sabe? Nós estamos numa oração frenética, orando. Põe em ordem. Começa a organizar as coisas, começa a já ter expectativa. Senhor, está tudo pronto. Nós estivemos no sertão, e a razão do choro nosso lá, eu fui 10 dias e chorei 5. Os outros dias eu enganei, fingi que não estava chorando. Mas era muito triste você chegar, porque é uma casa aqui e a outra casa longe, não são casas uma próximas da outra. E aí você chegava numa casinha daquela, lá no sertão, aquilo só pedra, né? E uma planta lá, chama favela, tem um espinho dolorido. E aí nós chegávamos na casa, e aquela casa limpa, irmãos, assim, né? O quintal varrido. Eu lembrava da garagem da minha casa, igualzinho. Limpo, chão limpo, a casa limpa. Aí nós íamos atrás da casa, eu orava na casa toda, aí atrás assim, eles cercam assim com os gravetos, um quadrado, para o bode, para o cabrito não invadir ali, eles cercam assim, fazem, deixam tudo preparado, irmãos, porque se chover, eles plantam feijão. Só que assim, irmãos, não chove. Mas eu não tive coragem de perguntar, por que vocês fazem isso? Porque a resposta seria essa: a qualquer momento vai chover. Eles estão preparados, irmãos, preparados. Esse poço que nós construímos lá, para esse quadrado, ele consegue chegar lá e jogar essa água naquele quadrado e plantar o feijão. Ou seja, se prepara. Deus está vindo aí com uma bênção que te surpreende. Deus está vindo aí com uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. E é isso que eu queria começar uma ministração aqui com você. Como é que eu enfrento isso? No Senhor. Se organiza. Se você crê, eu creio mesmo. Se eu fechar os meus olhos agora, eu creio. Deus está trabalhando em meu favor. Deus está dando ordens agora a anjos. A palavra de Deus, ela está em andamento. Algo está acontecendo no mundo espiritual. As nuvens estão se movendo. Por enquanto é só o tamanho da mão de um homem, mas está vindo chuva. E então corre, vai se preparar, vai organizar, vai estudar, vai ler, volta de novo, vai treinar de novo, acorda mais cedo. Por quê? Porque está vindo um milagre aí, né? Está vindo algo de Deus tremendo, que surpreende, que traz algo no coração. Agora, se você não crê dessa maneira, aí você vive de qualquer jeito, e a bênção passa por você, e você não pega, porque você não está entendendo. E eu queria ministrar isso, e pegar essa história de alguém que teve um encontro com Deus, de alguém que teve um encontro muito forte com Deus, e agora ele tem que enfrentar uma situação muito difícil. Jacó, ele luta no ventre da mãe dele pelo direito de primogenitura. Se alguém leu, ele nasce segurando o calcanhar do irmão. Ele queria nascer primeiro. Ele queria aquela bênção lá da primogenitura.
A bênção da terra que produz, do orvalho que vem, a bênção de ter servos, a bênção, ele queria aquela bênção, mas aí Esaú nasce na frente. Agora ele tem que roubar, ele vai roubar o irmão, vai enganar o pai, ele se passa pelo irmão, o pai já não enxergando mais, e ele então rouba a bênção. Não é assim que Deus trabalha. Não é dessa maneira que Deus trabalha. Não atrapalhe Deus, Deus está fazendo algo. Apenas organize, apenas esteja preparado e deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus não precisa de uma mãozinha, Deus precisa de um coração preparado. Firme está o meu coração, ó Deus, eu creio, amém? Você só tem que ser encontrado como um adorador, um intercessor, porque a bênção ela está vindo aí. E aí, Jacó, jurado de morte, quem já leu sabe do que eu estou dizendo. O irmão disse a ele: assim que passar o luto do nosso pai, eu vou matar você. Você não tarda, espera, você vai ver. Assim que passar esse momento crítico da nossa família, eu vou te achar. Aonde você estiver, eu vou te achar. E eu vou matar você. Então ele vai vivendo como aqueles que vão olhando por cima do ombro, entendendo que qualquer hora o irmão chega. Mas chegou um dia lá, não tinha mais como fugir, o irmão está vindo com um exército, com um bando, o irmão está vindo, não dá mais, irmãos, é hoje, você tem que enfrentar. A Bíblia fala, irmãos, que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores, não é apáticos. Nós temos talvez uma noção errada de vitória, irmãos. A nossa vitória, irmãos, ela não é assim só na rede do balanço, não. Amanhã põe-te em pé e vai lá, e você vai ver o livramento de Deus na sua vida. É desse jeito, é arregaçando as mangas, irmãos. É de pé, indo lá. Muitas vezes tem que ir lá, você tem que dar a sua cara, você tem que chegar lá. Mas Deus vai te dar graça diante das pessoas. Você não pode, você fica aqui, mas eu vou lá, ele vai me humilhar, eu vou lá, ele vai falar horrores na minha cara. Vai lá, Deus vai te dar graça, Deus vai te honrar diante da situação. O Senhor estará contigo, Ele já chegou na sua frente lá. Vai lá, meu irmão, enfrenta lá, vai lá, organiza o seu coração, sua vida, sua alma, seus pensamentos. Não deixa, irmãos, esse período que eu passei, eu tinha que lutar comigo, Vanderlei. Não é assim que Deus trabalha. O Salmo 23 fala: Ele leva-me a pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas, águas de descanso. Então eu lutava aqui, olha, na minha mente, que eu só via o prédio caindo, eu só via a coisa quebrando, eu só via discussão. Mas eu comecei a buscar em Deus, organizando a minha mente. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Junto com a chaga, com a ferida, vem a cura. Vem. Deus é maravilhoso, né? Então Jacó, ele tem que enfrentar, não tem mais como fugir. E o que ele faz assim é alguém, eu imagino quem estava olhando e falando assim, ele está no desespero. Porque ele organiza direitinho, ele fala assim: bom, pior cenário que eu tenho é ele matar todo mundo. Então ele organiza, ele, calma, então vamos lá. Ele pega um grupo, põe um grupo aqui, para que o outro grupo possa fugir. Aí ele dá uma distância, põe outro grupo, dá uma outra distância, põe um outro grupo. E ele está pensando em tudo. Ele está pensando em tudo. Ele passa à frente, manda um presente na frente, e ele vai indo na frente. Quando ele olha, ele vê o irmão, ele se prostra 7 vezes para o irmão, dizendo: eu sou servo seu, eu tenho a bênção, porque eu roubei a bênção,
mas hoje eu estou me colocando aqui, eu sou servo seu, te pedindo perdão. E diz a Bíblia que o irmão então vem e agarra o pescoço dele, dá um beijo nele, e fala: meu irmão, o que aconteceu? O que é isso aqui? Aí ele fala: isso é tudo que Deus me deu na vida, tudo que eu tenho, Deus me deu. E ele então sai daquela situação vitorioso. Eu queria ministrar hoje, queria começar isso, como enfrentar situações tão complicadas, tão difíceis. E eu queria, antes de tudo aqui, que você estiver me ouvindo, e se você for estudar comigo e anotar isso, recebe uma palavra profética. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Agora, entenda isso, talvez tinha que acontecer, talvez não tinha outro jeito. Talvez tem propósito nisso que está acontecendo. Por favor, não suma não desaparece não foge não. Talvez foi um erro, você errou, e errar é humano, a gente erra. Mas se prepara, tudo que está acontecendo agora aí, olha tudo, dá uma olhada, dá a volta no muro, vai vendo os buracos, as brechas, o que aconteceu, qual foi o tamanho do estrago, o que foi falado. O problema é que a gente entra no desespero, e aí a gente erra mais ainda. Não, irmão, organiza, repensa, volta ao assunto, calma. Vai orar por esse assunto, pede ao Senhor: aquieta a minha alma. Fala assim comigo: aquieta a minha alma. Sabe, irmãos, nesse momento que você não pode fazer é perder, irmão, o controle da sua alma. Eu preguei aos irmãos aqui controle emocional no domingo. Na segunda-feira estou eu no meio de um acidente, ônibus do lado de cá, ônibus do lado de lá, parecia que o pessoal estava filmando, deve estar num monte de lugar, né? Pessoal com celular, e o homem querendo me agredir fisicamente, e eu ali: aquieta a minha alma, né? Eu devia estar vermelho, roxo, acendeu um LED em mim, fiquei transtornado ali, lembrando da pregação, e eu falando: Deus, quando o Senhor der uma palavra, não deixa eu experimentar assim não, né? Controle emocional, segurar a situação, esperar, ficar quieto, ouvir coisas que você não queria ouvir, mas vai passar, irmãos, vai passar. A minha noite terminou naquele dia com quem me ofendeu, com quem tentou me agredir, me abraçando e pedindo desculpa. Espera um pouco mais, fique ali firme. Organiza aí as ideias aí, os pensamentos. Deus vai dar uma vitória, irmãos. A Bíblia fala assim: meu povo não será envergonhado, não será confundido, né? Os que esperam em Deus, eles não se abalam, mas eles permanecem, ficam. Eu estou ministrando uma palavra, pode mudar toda a sua vida. Como que eu enfrento situações? Você permanece. A Bíblia fala assim: mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu, e Ele cumprirá. Não se perca, não mude, deixa Deus fazer o que Ele começou. Permaneça fiel, fique lá. Aliás, eu vou contar a você, um dos maiores problemas que eu e a minha esposa nós passamos, o que nós, assim, foi salvação nossa, foi fechar a boca. Não falar sobre o assunto. As situações tão complicadas da nossa vida, que o que sai da nossa boca não está alinhado com o que Deus vai fazer. É Zacarias mesmo, tem que fechar a boca. Tem que ficar 9 meses sem falar. Ficar um tempão com a boca fechada, porque se você não consegue falar a respeito do que você está passando, o que Deus pensa, é melhor ficar quieto, porque você está aumentando o seu problema com palavras erradas. E pior, e eu vou falar sobre isso aqui nas outras, você está lutando contra a pessoa errada. Você está ofendendo pessoas, machucando pessoas, brigando com quem ama você.
Em momentos assim que você está com o coração apertado, você fala o que não queria. Só que você falou e machuca. As palavras machucam. E o pior, a gente machuca quem está mais perto. Uma pessoa descontrolada com uma faca na mão, fere. Então eu peço a você, nós vamos estudar essa palavra, como vencer situações difíceis, enfrentar. E eu queria começar hoje aqui falando, organiza. Irmãos, eu nunca vi tanto assim, um momento assim, uma situação do país tão difícil. Fala para a pessoa do lado assim, você sabia que dinheiro custa caro? Irmãos, um dia, meu filho era pequeno ainda, e ele queria um presente, ele queria porque viu alguém, é sempre assim, né? Não é porque tinha falta não, é porque ele viu alguém e queria, então tudo que vê, e se ele vê 30 pessoas, qualquer criança quer 30 presentes, né? E um dia ele chegou em casa, queria, eu não lembro nem o que era, mas ele queria, aí o filho, vem cá, senta aqui um minuto só, quanto custa isso? Estou só organizando com ele, quanto custa, filho? Senta aí. Ele, não, custa tanto, pai, já vi, vende no cartão. A criança sabe tudo isso. Parcela, que a gente saía com o Renan, e a gente não tinha dinheiro, né? Então, ele falou, filho, a gente não está com dinheiro. Ele falou, não, mas cartão, passa cartão, né? E para explicar para ele que tem que pagar o cartão depois, aquilo não entra na cabeça de jeito nenhum. E aí, ele falou o valor, falou, custa tanto. Falei, beleza, então vem cá, senta agora aqui com o pai, anota aí, o papai vai falar com você, você escreve aí. O pai ganha tantos reais por mês, anote aí. Divide por 30. Isso aí é o que o papai ganha por dia, anota aí. Quanto custa o que você está querendo, filho? Anote aí. Agora faz a continha, filho. São quantos dias que seu pai tem que trabalhar para comprar isso para você? Aí ele fez, olhou para mim assim. E aí, você quer que o pai compre? Olha, naquele dia o Espírito Santo fez uma obra. Que eu corri um risco, daí falar, quero. Mas ele falou, não pai, não quero não. Não quero não. Você sabe esses números? Você tem uma vida organizada que você sabe esses números? Você sabe os números da sua casa? Você sabe como é que está a sua vida financeira? Você sabe como é que está andando sua vida, como é que estão as coisas? Eu imagino hoje, e por favor não olhe do lado, eu imagino hoje, dia de eleição, o povo dentro de casa procurando título de eleitor. Olha, eu não vou olhar para lugar nenhum, que eu vou, meu Deus do céu, sabe, irmão, assim. E agora eu vou dar um tiro no pé, os maridos, você viu? E aí aquela briga, aquela confusão, aí não tem Bolsonaro que resolva, não tem Haddad, é briga mesmo e vai, e aí não tem jeito. E ainda chega a mulherzinha da mesa lá e fala assim, RG, aí já era, documento com foto, acabou a casa, o almoço domingo foi embora. Vamos lá, tema de hoje, ter uma vida organizada, porque Deus vai fazer algo, irmãos, se prepare. Olha aqui para mim, quem leu a Bíblia, eu estou falando aqui, pegue as suas vasilhas, Deus vai multiplicar o azeite. Fecha a sua casa, organiza as vasilhas, põe a vida em ordem, põe pensamentos em ordem, refaz e se prepara. Deus está vendo aí, a palavra vai se cumprir, Deus tem algo tremendo para... Você vê, eu vou pregar uma palavra dessa, eu estou lá na conferência, eu ia falar e tal, e aí veio uma mulher que soube que eu ia estar lá, de uma outra igreja, foi lá, onde eu estava, lá uma senhora, uma intercessora, uma mulher de oração, foi lá, pô, eu quero dar um abraço no Senhor, tal, eu ouço as pregações lá de Guará, e ainda disse assim, assim diz o Senhor na sua vida. Puxa vida. E sabe o que ela falou? Assim diz o Senhor, te prepara,
Olha, eu estou entendendo já o que o senhor está falando, né? Porque Deus vai fazer algo, irmãos. Meu coração, essa expectativa eu tenho no meu coração. O meu Redentor vive, sabe? Ele vai se levantar em meu favor. Algo vai acontecer. Isso é que eu tenho. Eu estou lutando para não ter a visão que está caindo tudo, que tudo não está. Não está. Não está. Deus se assenta no alto e sublime trono. Ele tem todo o poder. Eu estou esperando em Deus. Amém? Então eu queria só ministrar aqui na sua vida aqui sobre ter uma vida organizada. Se você estiver anotando, anote isso que eu vou falar aqui, ó. Uma pessoa desorganizada, e agora se você conhecer alguém assim, você imagina o que é. Ela apenas tira as coisas do lugar e põe em outro lugar. Ela larga o sapato na sala e você fala para ela, tira o sapato da sala, ela põe no corredor. Aí você tem que vir atrás, não, meu filho, lá no lugar certo. Ela tira papel de um lugar, ela põe no outro. Ela não consegue, ela na cabeça dela, ela não entende que tem que estar no lugar. E tem gente que não fala assim, é tão desorganizado, que fala assim, não mexa, porque eu sei como funciona. Ela é assim. Ela gosta da bagunça, porque na bagunça ela vive. Se organizou, ela morre. Ela morre, porque aquilo para ela dá pânico. Ela quer ver a teia de aranha, irmão, os papéis assim, ó. Ela quer tudo. Ela fala assim, eu sei onde está tudo. Sabe nada, porque está jogado, depois ela vai lá. Eu estou com medo até de falar aqui. Ai, Jesus, a pessoa ela é tão assim, irmãos, que ela tira. Por isso que tudo para ela joga para amanhã, porque ela não quer resolver agora. Sabe? Se você falar para uma pessoa assim, não, pega lá, vamos, larga. Só que esse larga, irmãos, dura 2 anos. 2 anos. Aí um dia, vem um profeta que prega, aí ela fala assim, nossa, é mesmo. Agora, olha para mim, a gente ri, né? É claro que você está rindo de você, eu tenho certeza. Não é possível que você está dando risada, né? Agora olha para mim, você imagina um Deus todo-poderoso, que tem projetos com a minha vida e com a sua, tem propósito, tem planos, e os planos de Deus são grandes, não podem ser frustrados, lidando com gente desorganizada, gente que não tem parâmetro, e pior, o desorganizado dá cria. Quando a mulher é organizada e casa com um cara desorganizado, ela passa 9 meses orando, Deus, toda a minha parte, se pareça só comigo. Isso quando não é o marido, mas o marido nem quer, porque aí tem problema de cabelo, as outras coisas, então fala, puxa a mulher mesmo, vai a mulher. O desorganizado, ele finge que tudo está organizado. Dificilmente você vai ver um desorganizado confessando, está uma bagunça. Difícil. Você vê agora, mas você está rindo, mas está achando assim, não é tudo assim. É assim. E ele fala assim, eu sei onde estão minhas coisas. Você só não pode perguntar onde. Ele fala, eu sei, está por aqui. E por aqui é um quarteirão, que ele sabe, está aqui, em algum lugar. E isso é tão sério que ele chega a dizer que a bagunça dele é organizada. Quem nunca falou isso? Eu vou orar para um mentiroso. Ele fala assim, não, mas está organizado, do meu jeito, ele fala. Do meu jeito. O desorganizado, ele é sempre pego de surpresa. Tudo na vida dele assim é uma surpresa. Né? Ele perde muita coisa boa porque ele é um desorganizado, né? A vida dele é um acidente, por isso que ele vive apertado, né? Eu fico imaginando isso. Você sabia, irmãos, que especialistas na área financeira, eles hoje assim,
Isso é feito hoje, tá? Estou falando num plano de hoje, num cenário de hoje. Um especialista financeiro diz que todo trabalhador, fica bravo comigo com o que eu vou falar agora, mas é realidade. Todo trabalhador deveria ter 6 meses de salário guardado. Você deve estar falando assim, impossível. Olha, comece a colocar tudo na ponta do lápis. E comece a guardar pequenas quantias. E eu vou falar algo muito sério na sua vida. Logo, logo você terá isso guardado. Funciona. Porque começa numa mentalidade. O que tem que mudar na nossa vida é a nossa mentalidade. Sabe, irmãos, quando alguém aqui gosta, não vão pedir dinheiro seu, pode ficar em paz. Alguém aqui gosta de guardar dinheiro? O resto tudo gosta de gastar, mas não, tudo tem problema, gosta. Olha aqui para mim, isso muda aqui dentro, irmãos. Você passa a gostar. Passa a gostar. Eu vou contar algo a você, você não vai acreditar, mas eu ouvi. Eu já ouvi mulher falando assim, pastor, vi o sapato e não comprei. Você acredita? Eu vi isso. E aí você faz aquela pergunta assim, por que você não comprou? Porque eu estou guardando dinheiro. E se eu continuasse a conversa, ele ia falar, sabe por quê, pastor? Porque eu tenho 58 em casa. Então eu imaginei e falei, eu não vou comprar esse. Essa hora que o marido está falando, fala Deus. Nós passamos uma situação financeira difícil, nós erramos muito no começo do nosso casamento. E aí aquilo foi piorando, e veio a demissão, e aí a vida desanda, você fica num desespero. Irmãos, olha aqui para mim, eu orava todo dia de madrugada. Não era falta de oração. Não adianta você falar para mim, você orou pouco. Não, eu orava. E aí, na minha espiritualidade, não, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. A Eloíde pegou um papel e uma caneta e queria conversar comigo. E ela falava, bem, vamos sentar para a gente falar das nossas contas. Eu queria esganar. Porque eu sabia que estava enrolado. Para ouvir ela falar que estava enrolado, eu já sabia. Mas ela falou, não, vamos sentar, a gente vai ver tudo. E toda a nossa conversa terminava em briga. Porque era vermelho, a caneta vermelha, tudo era vermelho, não dava um azul. E aí eu falei, para a gente conversar isso não adianta. Era assim. Mas aí ela ia anotando, ela foi anotando tudo. Até hoje, nós estamos fazendo 28 anos de casado, até hoje, a Eloíde tem tudo anotado. E eu tinha uma dívida para pagar, não sabia como ia fazer, mas eu orava. A Eloíde com as anotações dela, a gente ia pagando devagarzinho, pouquinho. Aí um dia apareceu um dinheiro para eu receber. E eu falei, Jesus, Deus é bom, agora eu pego esse dinheiro, quito tudo, meu Deus, eu vou ficar em paz. Eu comecei a orar todo dia para o dinheiro sair, para ser liberado. Não foi liberado. E eu orava, e a Eloíde vinha, vamos sentar, conversar. Eu queria o processo, queria o dinheiro. E ela queria, e a gente sentava, brincava, discutia, chorava, e ela com as anotações, tudo anotado. Dá raiva, porque o desorganizado não quer isso. E aí, tudo ali, e eu querendo aquele dinheiro para pagar a dívida. E aí ela fazia as anotações, entrava um dinheirinho, a gente pagava, e entrando a gente... Eu vou confessar algo a você, para você entender como que isso é sério. Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de bola, gosto de jogar futebol. Não aprendi, mas eu gosto demais desse negócio.
E um dia, faz muito tempo isso, que isso não acontece mais, está duro de achar 10 homens para jogar bola. E um dia, um grupo chamou assim: pastor, vamos jogar futebol? Eu falei, vamos. E eu olhei para a minha chuteira, ela estava aberta. Sim, a sola fazia assim. E aí eu falei para Eloíde, eu estava na rua, né? Estava na loja, eu liguei para Eloíde, falei, Eloíde, os irmãos vão jogar bola, eu vou comprar uma chuteira. Do outro lado, uma especialista financeira falou assim: esse mês não. Você imagina, irmãos? Eu tinha que vencer, irmão, eu tinha que organizar as coisas, precisava fazer, não tinha outro jeito. Se eu bagunçasse, e ela lá tudo anotadinha, ela estava no controle, irmãos, tudo certinho, organizado. Se eu comprasse aquilo, eu ia desorganizar tudo de novo. E ela falou, esse mês não. Voltei para casa, rolei uma fita na chuteira. Mas isso fez com que eu saísse da dívida. Quando eu quitei as minhas dívidas, o dinheiro foi liberado. A casa que eu moro hoje é fruto desse dinheiro que foi liberado, que eu comprei o terreno, à vista, construímos. Se o dinheiro tivesse vindo como resposta que eu queria, eu não teria nada hoje. Hoje, além de ter uma casa própria, eu tenho uma vida organizada. Eu sei que depois você vai dar parabéns para ela, não vai falar nada para mim, mas tudo bem. Olha lá, viu? Eu sei que é. Agora eu tenho que testemunhar isso. Porque se você se organizar, Deus virá com milagre. Vamos terminar? Vamos ver então como podemos nos organizar para enfrentar situações que Deus vai nos dar vitória, em nome de Jesus. Primeira coisa, eu tenho que falar de coisas sérias com você. Primeira coisa são princípios. Para uma pessoa ser organizada, ela precisa ter princípio. Olha para mim aqui, é muito triste ver que pais não estão colocando princípios no coração dos seus filhos. Raízes. Quer ver? Eu vou perguntar aqui, quem é aqui da geração que dizia assim, como é que fala? Eu prefiro não dever e dormir em paz. Quem é dessa geração? Porque o pessoal já não é mais. O pessoal prefere nem dormir, mas dever. Porque tinha uma geração antiga, né? Por exemplo, quem é aqui? Quem ouviu falar? Isso vai denunciar a sua idade, mas não tem jeito. Quem é aqui que dizia assim, uma palavra vale mais do que um... Como é que falava isso? A fio do bigode. Olha, não lembrava isso de jeito nenhum. Palavra, meu Deus. Quem é dessa época? Isso eram princípios. Alguém concorda? Isso era sério, era assim, as pessoas, a palavra da pessoa falou, esquece, não precisava assinar nada, não, porque hoje, nem assinando com testemunho fiador, não paga. Não paga, não tem jeito, não adianta, esquece. Mas não era assim não, por favor, se alguém estiver aqui, diga amém, porque era verdade. A pessoa falava, aqui ó, pode contar. Hoje, dentro da igreja, ela fala e quer que Deus pague. Não, Deus não comprou, Deus não fez isso, não. Deus não frequenta Casa Bahia, irmão. Ele passa lá, abençoa e vai embora. Entendeu? Quem comprou foi você que fez lá, ainda assinou lá e disse que vai pagar, tem que pagar, né? Agora, eu preciso aqui que você entenda que Deus é um Deus de princípios. Deus, Ele fala com o povo, vocês precisam ouvir a minha voz, obedecer a minha voz, andar nos meus caminhos. Isso é um princípio, não é de qualquer jeito. Uma vida bagunçada, uma vida sem princípio, sem regra. Quem está me ouvindo? E eu preciso falar aqui algumas coisas, são muito sérias aqui, que é o princípio da verdade. Você nunca irá vencer situações difíceis na sua vida mentindo. E eu estou assustado, irmãos.
Como as pessoas mentem, não tem um princípio dentro dela. Ainda que sofra dano, não mente. Fala a verdade, se segura ali. Não, é isso mesmo, estou aqui. Infelizmente, aconteceu. Sou eu, fui eu, não tem jeito. Sabe por quê, irmãos? Há uma graça de Deus sobre isso. Porque o pai da mentira é Satanás. É o diabo. Não dê a mão para ele. Não dê as mãos, não caminhe com ele. Rejeite, negue. Uma maneira de você afastar, tirar de perto de você, fale a verdade. Pague o preço. Haverá uma vitória de Deus na sua vida. Deus honra, mas isso é princípio de caráter, de nobreza. Irmãos, por favor, eu preciso ministrar isso na sua vida, porque há coisas grandes de Deus na nossa vida, que passam por isso. Deus olhar em nós, encontrar em nós um coração verdadeiro, honesto. Eu errei, tem misericórdia de mim, fui eu errei, vou ter que pagar por isso, mas eu verei a bondade de Deus, não vou fugir disso, irmãos, não vou mascarar, não vou ter essa duplicidade, essa vida que uma hora é uma coisa, outra hora, não. Fala a verdade. Fala para a pessoa lá assim, fala a verdade. O desorganizado, quando ele joga por debaixo do sofá as coisas, esconde os papéis, ele está mentindo. Quando ele pega aquela bagunça dele assim, enfia na gaveta assim, que ele fala, não, está tudo em ordem, ele está mentindo, não está. E Deus não abençoa essa mentira. Por favor, não fique bravo comigo, mas eu vou falar isso para você. Deus não abençoa a mentira. Deus abençoa a verdade. Pague o preço. Deus vai honrar a sua vida. Outro princípio do que é correto. Nós temos uma tendência em querer fazer o certo da maneira errada. Desculpa, irmãos, não adianta. Esquemas, nós temos esquemas. A gente quer que Deus abençoe esquemas, sabe? Rolo. Irmãos, o que é correto, é certo. Isso é correto. Ah, mas se for assim eu não ganho dinheiro. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Porque a tua fonte não é esse negócio, é o Senhor. É o Senhor. Igreja não pode ter esquema. Igreja não pode ter rolo. Por isso que igreja, irmãos, tem que ter nota fiscal, tem que fazer o quê? Tem que fazer, é assim, não tem jeito. Aí você fala, pastor, por quê? Porque nós somos referência para o mundo. E temos que ser, irmãos. Ah, não, compra, não tem nada, compra, não é assim não. Não é assim. Não é assim. Talvez você queira saber como é que nós construímos isso aqui? Desse jeito. Nós pagávamos aluguel. Nós deixávamos na conta 3 meses de aluguel garantido. E o resto a gente gastava aqui. Comemos pizza até não querer mais. A gente depois ficou quase um ano sem comer pizza. Mas era o correto. O correto, Deus abençoa. Posso ouvir um amém? Amém. Agora talvez você fale assim, entendi esse pastor aí. Porque eu tenho que pregar para você o que eu quero viver na minha vida. Seja correto, irmãos. Isso é um princípio. E eu quero produzir filhos assim. Eu quero, irmãos, eu vou pagar um preço. Um dia o Renan, uma situação rápida ali, ele precisava, e ele falou, pai, me empresta um dinheiro? E eu, naquela situação de pai, né? Mas eu falei para ele assim, não criei filho para pedir dinheiro emprestado. Porque isso entra no coração e não sai mais. Eu te dou, eu vou te socorrer aqui, eu vou te dou, mas o correto era você ter pensado que você ia precisar disso. Então guarde. Porque o desorganizado, ele vai vivendo de acidente. E na hora que ele precisa, ele vai pegar emprestado. Eu estou ministrando algo muito sério na sua vida. Se organize. Vem uma bênção tremenda sobre a sua vida.
Eu tenho orado por pessoas aqui para ter casa própria. Tenho orado. Sabe como, irmãos? Vai organizando. Recebe essa palavra. Uma hora vai aparecer alguém precisando vender uma casa boa, num preço que não é achado em nenhum lugar. Justamente para você que está com a vida organizada, preparada para assumir talvez um financiamento, tudo certinho, redondinho, porque Deus não é Deus de confusão. Se prepare. O princípio de autoridade e submissão, irmãos, Jacó roubou a bênção, roubou, agora tem que se submeter. Cuidado, você é uma pessoa que não ouve ninguém, você manda e desmanda. Estou falando abertamente para vocês aqui, casamento é ministério de uma só carne. Aí você fala assim, mas o homem é o cabeça, mas quem pôs em ordem foi ela. E eu era gerente de banco, eu sou formado em economia, mas quem pôs em ordem foi ela, e não tem nada de errado nisso. Não, mas o homem, a mulher tem que ser submissa ao homem, e ela é. E com o exemplo dela, eu tive que naquele dia voltar para casa sem a chuteira, porque o homem é cabeça e não cabeçudo. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Você nunca terá uma vida organizada se você não for uma pessoa submisso, obediente, principalmente autoridades. Eu tenho criado filho para ouvir a voz do patrão. Ouvir a voz do patrão. Hoje eu estou na igreja tempo integral, mas 19 anos atrás, 19 anos eu trabalhei numa empresa que eu pregava domingo aqui, na segunda-feira eu estava engolindo sapo, com aquela vontade de mandar o patrão embora. Falou, você está demitido. Nossa, quantas vezes eu pensei em fazer isso? Sem aviso prévio, sem aviso, eu queria mandar ele embora. Mas aí, porque assim, a gente fala assim que obedece, como é que é? Manda quem pode, manda quem pode, obedece quem tem dívida. Então, primeira coisa é princípio. Porque também você está ouvindo eu falar aqui, não adianta, não entra no seu coração. Falar, por exemplo, parte financeira, vida organizada, não entra, porque você gosta de gastar. Não, eu gosto, eu quero. Não vai mudar, não adianta. Tem que ser um princípio, gente que tem princípio de vida. Vida organizada. Eu não gasto mais do que eu ganho. Não gasto, não adianta. Espera o mês que vem. Não gasto. Irmãos, eu falo para os irmãos aqui abertamente, em casa tem churrasqueira e carvão. Tem. Agora, tem carne todo dia? Não tem, mas o carvão tem. Aí tem dia que tem a carne, tem dia que não tem a carne, tem o carvão. Eu olho para o carvão. É assim. Todo dia eu vou no restaurante? Não. Tem gente que, pastor, vamos comer? Vamos, onde? No restaurante? Amanhã, outro dia. Esse mês não dá, mas o mês que vem dá. Isso é organizar, é ter princípio aqui dentro. Eu não quero ficar apertado, não quero ver minha mulher chorando, fazendo anotaçãozinha, passando um aperto, juntando moedinha, ralando, não quero. Eu quero receber uma ligação do gerente do banco dizendo assim, vimos que o senhor é um cliente especial e nós queremos aumentar o seu limite. Falou, se você mexer eu tiro a minha conta. Nossa, que delícia, esse poder. E antigamente você ficava ligando para ele e não te atendia. Ficava tocando a musiquinha. Eu sei música de banco de cor. Ficava tocando musiquinha, você esperando o gerente para falar para ele assim, tem como o senhor aumentar meu limite? E hoje fica ele ligando. Tem hora que eu falo, não ligue mais, hein? Oh, delícia. Quem quer viver isso? Você quer, mas tem que mudar aqui dentro. Pague o preço. Posso ouvir um amém? Você vai sair daqui dizendo, não volto nessa igreja nunca mais. Mas aqui é assim. É com esse cajado que eu tenho pastoreado a igreja. Ter gente próspera, abençoada, gente feliz.
Tem um casal aqui da igreja que pediu para mim: pastor, ora, nós vamos comprar nossa casa própria. Oh, isso é uma coisa que me deixa o coração explodindo, e eu tenho orado. Esses dias eu vi um desenho dele, da casa dele, desenho dos quartos, das coisas assim. Falei: Deus, opera um milagre aqui, opera um milagre. E eu vou dizer a você, vai ser um testemunho que em poucos dias nós vamos estar contando aqui. Um casal aqui que decidiu, ouviu a voz e quer sair do aluguel e quer ter sua casa própria. Conselhos. Provérbios 24:6 diz: nunca vá para a batalha sem pedir conselhos a vários homens sábios. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Puxa, que coisa boa, que coisa boa. Peça conselhos, né? Irmãos, o orgulho impede você fazer isso, o orgulho. E o orgulho é a galinha que bota todos os outros pecados, é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa não ouve ninguém e quebra a cara, mas até quebrando a cara ela mantém o nariz empinado. Ela põe uma tala, o nariz está quebrado, ela põe uma tala, mantém o nariz para cima na reta. É duro, todo machucado, a vida destruída, mas ela não cede. Pede conselho. Na multidão de conselho, a sabedoria. Pergunte. Tem gente que sabe. Tem gente, irmãos, eu sou pastor. Eu sou pastor. Eu não entendo nada de ar-condicionado. Não, deixa comigo. Não sei, eu tenho que perguntar para os irmãos. Porque, não, mas eu sou pastor, parece que eu sou pastor, tem que ter revelação de ar-condicionado. A gente sabe, não, ninguém mexe, sou eu que faço, eu que entendo. Não, tem gente que sabe. Tem gente que entende daqui, pede conselho. Tem casal vivendo melhor que você, pede conselho. Tem homem aí que tem um padrão de vida melhor que o seu, organizadinho. Conversa, marca um café. O café pelo menos você paga. Convida. Mulher aí que você está vendo, tem uma vida, mulher virtuosa, porque a virtuosa, ela edifica a casa, a tola destrói. Aí você olha, poxa vida, eu quero tomar um café com você, vai ter bolo. Mulher vai tomar café, tem bolo. Homem é café e fica aquela disputa assim, adoçante ou açúcar? É o que tem no café de homem, é isso, só. Pede conselho, senta com alguém, e depois senta com outra pessoa, e depois senta com outra pessoa. Deus trará luz, entendimento, paz, direção na sua vida. É assim que você vai andar, não em trevas. Recebe isso? Por último, sabedoria. Segundo Crônicas 1:10 diz: peço que o Senhor me dê sabedoria, conhecimento para governar esse povo, pois quem pode sozinho dirigir uma nação tão grande como esta? A Bíblia fala assim que a sabedoria é tudo que nós precisamos. Pede. A Bíblia fala assim: quem tem falta de sabedoria, peça. Eu não sei se você já leu esse texto. Diz que Deus fala assim para ele assim: porque você pediu para mim sabedoria, eu vou te dar sabedoria, riquezas. E aí, logo em seguida ele está lá, chegam duas mulheres. As duas tiveram filhos, diferença de dias assim. Uma, quando estava deitada, virou e deitou em cima da criança, a criança morreu. E chega as duas diante dele: o filho é meu. A outra dizia: não, o morto é o dela, o vivo é o meu. E todo mundo olhando para ele, para ver o que ele ia fazer. Como é que você vai reagir numa situação difícil dessa? Como é que você sai dessa? Todo mundo olhando. E ele, naquele momento, um espírito de sabedoria, naquela hora, irmãos,
sai a palavra certa. E quão bom é uma palavra dita na hora certa. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no tempo certo. Calma. Ele então pede para alguém trazer uma espada. Traga-me uma espada. Trouxeram a espada. A mulher daqui dizendo que o filho é meu, a outra aqui dizendo que o filho é dela. E ele: cortem a criança viva ao meio. E dê uma parte para uma parte para outra, resolve o caso. A mãe verdadeira, não, pode dar para ela, não tem problema, pode dar para ela. A mãe falsa falou que não seja nem minha nem dela, corta. E aquela sabedoria, aquela serenidade, aquele domínio, deu o filho para esta. Porque isso aí é a atitude de alguém que é mãe, de alguém que tem sentimento. Você entende isso? Você perceber no momento de crise, no momento tão difícil, tão apertado, seu marido talvez passando uma situação tão complicada, tão turbulenta, e você saber tratar isso, lidar com isso, falar calmo, saber a hora que vai falar, não pôr mais peso, não complicar mais ainda, não ofender, não xingar, não piorar, porque ele já está apertado e você ainda não. Você tem sabedoria. O marido entender que a mulher está passando um momento ali, não está entender, enxergar isso. Eu sei que você já pensou em pegar a espada, mas não é, agora não é a espada. Você vai orar. Você vai falar: Deus, me dá aqui uma palavra para minha esposa, para eu poder consertar isso. Me dá aqui um momento certo para eu corrigir isso. Tem a hora certa para tudo, irmãos. Tem um momento apropriado para tudo. Tem hora que bater boca não resolve. Fechar a boca traz paz sobre o assunto. Tem hora que ter razão não é a vitória, é ter paz. Você quer ter razão ou quer ter paz? Tem hora que você abre mão e fala: não, eu vou ficar com a paz. Não tem problema. Mas eu estou preparado para algo muito maior que está vindo aí. Deus vai me dar a vitória. Gente, por não ter sabedoria, perdeu a casa, jogou fora uma vida muito bonita. Começou hoje uma palavra de Deus na nossa vida, como enfrentar situações difíceis. Se organiza, está vindo o milagre de Deus na sua vida. Vai estudar, vai ler, vai crescer, volte a ler a Bíblia, volte a ler livros, volte a andar com pessoas corretas, restaura princípios de verdade, do que é correto, justo, verdadeiro na sua vida. E Deus vai dando graça, Deus vai dando graça. Foge do mentiroso, do desonesto, não faz aliança assim. O ganho é passageiro, o ganho do trabalho é duradouro. Deus abrirá as janelas do céu e fará chover sobre a nossa terra, no tempo certo, a que rega e a que produz. Quando fala suor do teu rosto, você verá que será com alegria, porque Deus abençoa. Põe em ordem, organiza as coisas, volta lá, senta, se humilha, a verdade é essa, se humilha. Os humilhados serão? Funciona, você crê nisso? Fica de pé. Eu queria que você tivesse um minuto aí, nós vamos orar. Eu já estou terminando, mas você não pode ouvir uma palavra dessa, sair daqui sem uma decisão de oração no Senhor. Quem sabe alguém hoje aqui queira fazer um propósito com Deus. Senhor, eu vou organizar minha vida, minha casa, minhas finanças, e já pede para Deus: põe uma pessoa certa na minha vida.
Fala com Deus, põe um anjo na minha vida, põe uma pessoa que possa me dar um conselho certo. Não adianta você estar passando um momento difícil no casamento e chamar alguém que nunca venceu no casamento. Chama alguém que está tendo alegria, vitória no casamento. Sabe o que ele vai dizer para você? Deus opera milagre. Faz uma oração, fecha os olhos aí. Fala com o Senhor, pede para Ele, pede sabedoria. Pede sabedoria. Senhor, me dá orientação, guia a minha vida, me instrui. Vamos lá, por favor, ore aí agora.